Às vezes algumas pessoas estão perguntando, né? Mas quem é esse pastor? Meu nome é Cristiano Paziani, sou pastor, sou médico, cirurgião, urologista, empresário, sou casado. Estou há 21 anos com a minha esposa, tenho 4 filhos, 4 meninos, um de 13, um de 11, um de 5 e um de 2 anos. E isso fez com que Deus me interessasse bastante por esse tema. Porque quem não quer viver o melhor no casamento? Quem não quer dar a melhor direção e criação para os seus filhos? E é por isso que esse tema que nós estamos falando é tão relevante, que é o amor. A Bíblia diz que tudo vai passar, menos o amor. Então é nesse sentido que nós trouxemos essa palavra que nós estávamos falando. E nós não podemos deixar de dizer que o principal de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que vai fazer a manifestação de Deus na nossa vida. Porque nós abrimos falando do quê? De João 14, 21. Que para você amar a Deus, você tem que ter e guardar os mandamentos dele. Porque o próprio Deus vai te amar. Jesus vai te amar e vai manifestar na tua vida. Então entenda que a manifestação de Deus está na forma de você amar a Escritura. Porque nós somos conhecidos como a noiva, Jesus é o noivo. Agora imagina você conhecer e você casar com uma pessoa que você não conhece, que você não ama. Então Jesus, ele quer casar com uma noiva que ama ele. E amar ele é amar a palavra dele. Daniel, qual que é o texto mesmo que a gente estava lendo? 1 Coríntios 13. A gente começou a ler o versículo 4 e ele rendeu 30 minutos de conversa, né? Aquele dia, então, nós falamos sobre que o amor era paciente, colocando a paciência e você ser o paciente. Isso. Onde você tem que curar e valorizar as dores do outro. Mas olha aqui que interessante. Ele fala, Daniel, no 4, que o amor tem que ser benigno. E mais uma vez aqui eu abro licença para fazer uma aplicação. Não é uma explicação teológica, mas assim como sou médico, eu quero trazer uma forma simples, talvez, de você aplicar na sua vida e na sua casa. Então, o que é um amor ser benigno? Olha, na medicina nós temos 2 tipos de tumores. O tumor maligno e o tumor benigno. Eu sei que todo mundo que faz um diagnóstico que tem um tumor, primeiro, ninguém quer estar doente, sim ou não? Sim, ninguém. Muito menos ter um tumor. Sim. Mas, quando você sabe que é inevitável, você torce para aquele tumor não ser? É maligno, com certeza. Sim ou não? Sim. Então é nisso que nós vamos entrar aqui na discussão sobre o que é ser benigno. É entender que dentro de um relacionamento haverá situações e elas são inesperadas. Porque como é que manifesta um tumor? De repente, do nada, uma dor de cabeça. De repente, do nada, um sangramento urinário. De repente, do nada, um sangramento intestinal. De repente, do nada, uma dor abdominal. Sim ou não? Sim. E no diagnóstico, olha, existe uma massa tumoral. Então vai haver situações na minha e na tua vida, na vida das pessoas, inesperadas no seu relacionamento. E que não há como você correr. Porque mesmo tumores benignos, se não tratados, podem ter um efeito maligno. Então, nós estamos aqui querendo chamar a atenção para você da necessidade de você fazer um diagnóstico do seu casamento. Aonde está acontecendo sintomas que não é normal. Você se conhece. Você sabe aonde está o problema. Então, quando ele fala que nós temos que ter um amor benigno, e aqui eu vou fazer uma aplicação, o que é o tumor maligno? O tumor maligno é aquele que a incidência de morte é certa. E muito pior que isso, o tratamento do tumor benigno, do tumor maligno, ele é, muitas vezes, mutilador. Agressivo demais, né? O tratamento, às vezes, envolve
radioterapia, quimioterapia, grandes cirurgias, muitas dores. Então, o nosso amor, ele tem que ser benigno, não maligno. E qual é a vantagem e a diferença entre o tumor benigno e o tumor maligno? Que o tumor benigno, geralmente, você tirando o tumor, você trata o problema. Entendi. Agora, o tumor maligno, ele tende a voltar. Então, o que Deus está querendo nos dizer? Haverá problemas na sua vida, mas o seu amor tem que ser benigno. O que isso quer dizer? Que os problemas que acontecer lá, por mais que você ache que aquilo é diferente, o teu amor em relação àquilo lá tem que resolver o problema. Ele não pode ser um tratamento tão extirpador. Ele não pode ser um tratamento tão agressivo, porque não é esse tipo de amor que é esperado. É um amor benigno, não é um amor maligno. Porque às vezes a gente confunde os nossos sentimentos. E tudo está na intensidade e no que ele vai provocar. Então nós temos que entender. Porque qual é o parâmetro do tratamento? O parâmetro do tratamento é: o tratamento não pode ser pior que a doença. É isso. Então eu não posso dizer que amo, mas o meu comportamento ser pior daquele que não me ama. Eu não posso falar que amo e no meu dia a dia com a pessoa, eu sou uma radioterapia. Eu sou uma quimioterapia. Eu sou um extirpador de sentimentos, de sonhos, de possibilidades. Não, eu tenho que ser benigno. Eu tenho que ser aquele que cura. Aquele que extirpa aquilo que está afastando, que está trazendo dor. Então nós deixamos isso bem claro no episódio passado. Que nós temos que olhar, o cônjuge às vezes nos vê como um médico, ele quer ser curado através do nosso amor. Por isso que nós temos que ser benignos, nós não podemos ser malignos. Entenda que isso é uma aplicação simples, não é teológica, mas é algo para trazer para você uma direção. Exatamente, e excelente direção. Porque tem gente que tem tanto ciúme, que aquele amor deixa de ser benigno e começa a ser maligno. É a pessoa que quer controlar tudo, né? Controla tudo. É ruim, é péssimo isso, né? É um amor doentio. É como se aquele amor colocasse a pessoa na UTI. Ela não tem mais liberdade. Até a comida, às vezes, tem que ser dada na boca. Então, nós temos que entender que o amor, ele liberta, ele não prende ninguém. Então, olha só o que ele começa a falar também, que nós não falamos na outra. Ele fala assim, ó, o amor não busca os seus interesses. O que isso significa? Que nós não podemos ter um relacionamento de interesse com o nosso cônjuge. Nós não podemos usar a pessoa para viver nossos sonhos. Nós não podemos usar as pessoas para que a gente alcance o fim esperado, hipoteticamente, naquilo que você colocou como prioridade. Agora, quando você procura o interesse do outro, naturalmente, o teu interesse vai ser alcançado. Então, é isso que é difícil, você ter que ter essa fé. Verdade. Porque tem a grande dificuldade, Daniel, é quando você coloca pessoas que buscam os seus próprios interesses. E aí, qual é a resposta da outra pessoa? Buscar o dela. Vai fazer o mesmo. Vai fazer o mesmo. Entenda que na Bíblia diz que tinha um copeiro do rei. Ele era copeiro. Ele era um escravo. Ele não tinha direito a nada. Ele só servia. Ele só servia. Então, quer dizer, ele vivia os interesses dele? Não. Não. Você concorda que ele tinha sonhos, ele tinha interesses, mas ele podia executar? Mas um dia, aquele rei olhou para ele e falou, nossa, você está entristecido. E ele fala, por quê? Ele falou, não, é que meu povo, olha,
as muralhas, tá tudo destruído lá, eu queria reconstruir aquilo lá. Então o fato dele ter se importado com os interesses daquele rei e servido aquele rei na excelência, fez que um dia esse rei se sensibilizasse e falasse, não, também vou atender os interesses. O grande problema hoje, Daniel, é que ninguém quer ceder. Exatamente. Eles leem isso aqui e eles usam isso de arma. Você só busca seus interesses. Tá vendo como você não sabe amar como a Bíblia diz? Quando você está falando isso, você está buscando que interesse? O seu. O próprio, né? O próprio. Claro. Então, olha só, nós não podemos, entendeu, fazer com que o outro tome o mesmo remédio que ele está te oferecendo. Ó, se a pessoa ainda que estiver usando a palavra, ainda que ela estiver usando um raciocínio lógico e correto, se ela usa para acusar, ela também está errada.